Você acredita que suas decisões são suas, né? Que seus pensamentos saem da sua mente, suas escolhas nascem da sua lógica e seus impulsos vêm da sua personalidade. Que fofo, realmente adorável acreditar que temos controle, que somos donos do nosso próprio cérebro. Mas hoje você vai descobrir algo desconfortável, quase proibido de saber. Algo que talvez você preferisse não ouvir. Porque se continuar assistindo, pode ser que lá no fundo, você precise encarar a ideia de que talvez, só talvez, você seja uma marionete. Não de pessoas, não do governo, não de alguma conspiração de internet, mas de seres tão pequenos que você nunca os verá. Parasitas. Organismos que transformam cérebros em joysticks biológicos e instintos em roteiros programados com objetivos que não são seus. Eles não pedem permissão. Eles simplesmente usam você. E você chama isso de intuição. Sim, a parte assustadora não é que existam monstros no escuro. É perceber que os piores se escondem bem mais perto, dentro de pensamentos que você chama de seus. E não, isso não é ficção científica, não é roteiro de série distópica e definitivamente não é exagero. A natureza tem um senso de humor particularmente cruel e nada é mais engraçado para ela do que seres inteligentes acreditando que controlam o próprio destino enquanto são guiados como marionetes e nem percebem. Você já sentiu um impulso estranho, sem explicação? Já tomou uma decisão e depois pensou, por que eu fiz isso? Pois bem, talvez esse pensamento não tenha sido apenas um arrependimento. Talvez tenha sido um eco, um resíduo de uma escolha que nem foi sua. Imagine um ser microscópico que não tem força, não tem voz, não tem músculos e mesmo assim consegue fazer algo que você não consegue. Controlar outro organismo completamente. Insetos que procuram água para morrer afogados. Roedores que se apaixonam pelo cheiro do predador que vai devorá-los. Seres que perdem medo e ganham coragem suicida do nada. Não porque pensaram, mas porque foram pensados. O que chamamos de loucura existencial, a biologia chama de estratégia. O que vemos como comportamento bizarro, elas veem como ferramenta de sobrevivência. Parasitas não discutem com o cérebro. Eles o assumem como se sempre tivesse sido deles. Agora pare e pense. Mas não muito, afinal pode doer. Se criaturas microscópicas conseguem controlar insetos, mamíferos e até redes inteiras de comportamento entre espécies, por que você acha que está imune? Você acha mesmo que a evolução olhou para formigas, baratas, roedores, pássaros, cachorros, insetos, mamíferos e falou: legal controlar esses, mas o ser humano, não, esse eu vou deixar em paz. Que sorte, hein? A natureza inteira brincando de manipular mentes e o universo simplesmente assinou um atestado mental para você. Este aqui pensa sozinho. Claro. Com certeza. A verdade é que existem parasitas capazes de reprogramar medo, desejos, atração, impulsos e até o que chamamos poeticamente de vontade própria. Um inseto pula na água e morre, acreditando ter escolhido. Um mamífero morde e espuma, acreditando estar com raiva. Um roedor caminha em direção ao predador, sorrindo por dentro, pensando que é valentia. E nós, humanos iluminados, fazemos o quê? Abrimos a geladeira às 3 da manhã, sem motivo. Nos apaixonamos por quem não deveríamos. Compramos coisas que não precisamos. Temos medos estranhos, desejos inexplicáveis, impulsos aleatórios. E chamamos isso de personalidade complexa. Talvez seja só programação. Talvez seja alguém ou algo rindo enquanto você defende seu livre-arbítrio com a mesma convicção de um boneco de ventríloco se achando ventríloco. E antes que você tente se confortar dizendo, mas isso só acontece em animais, lembre-se que você é um animal também. Só usa roupas e dá nomes bonitos para seus instintos.
Parasitas já invadem cérebros humanos, alterando humor, coragem, medo, tomada de risco, comportamento social. Não comanda quem você ama, mas pode sugerir. Não obriga você a correr perigo, mas pode incentivar. Não decide por você, só te convence. Igual publicidade, só que mais eficiente e sem slogan. Então, da próxima vez que você sentir um impulso repentino, uma coragem estranha, um medo sem sentido, ou aquela vontade do nada de fazer algo que não faz sentido nenhum, não culpe a ansiedade, nem o destino, nem o signo. Pergunte-se: essa ideia nasceu aqui dentro ou entrou sorrateira e eu nem vi? Porque sim, você pode estar vivendo com um serzinho dentro da sua cabeça, guiando suas escolhas com a delicadeza de quem mexe um joystick invisível. E você achando que decidiu sozinho. Mas calma, não surta. Ainda. Isso é só o começo. E o mais assustador nem é o que eles fazem, é o que ainda não descobrimos. Se metade das espécies do planeta são parasitas, o que você acha que está fazendo tão especial para ser exceção? Enquanto você pensa nisso, lembre-se, você está pensando, ou acha que está. Você está aqui ainda. Ótimo. Significa que ou você é corajoso, ou já não sabe mais se foi você que decidiu continuar. Mas tudo bem, vamos fingir que ainda existe controle. Afinal, humanos adoram fingir coisas. Fingem que mandam no próprio tempo. Fingem que escolhem o que sentem. Fingem que entendem o que está acontecendo ao redor. E claro, fingem que seu cérebro é um templo inacessível, quando na verdade é mais um apartamento com a porta destrancada, luzes piscando e hóspedes entrando sem bater. Parasitas não pedem permissão. Eles se instalam e decoram. Mexem na mobília. Mudam o papel de parede. Deixam você achando que trocou tudo porque sentiu vontade. Você chama de reforma mental. Eles chamam de ocupação. E quanto mais você mergulha nisso, mais absurdo parece. Mas absurdo é só aquilo que seu cérebro não entende. Ainda. A natureza nunca jogou limpo. Acha que é exagero? Ótimo, o ego agradece. Mas vamos continuar a brincadeira. Imagine milhões de anos de evolução. Cada organismo tentando viver, comer, reproduzir e sobreviver. E no meio desse caos, algumas criaturas descobriram algo bem mais eficiente do que músculos, venenos ou garras: controle. Por que correr atrás da presa se você pode programar a presa para vir até você? Por que arriscar lutar se você pode fazer o outro desistir antes mesmo de tentar? Parasitas não se sujam com violência. Eles preferem elegância. Onde predadores usam dentes, parasitas usam química. Onde caçadores usam força, eles usam psique. Não há rugido, não há ataque. Só um sussurro interno que você chama de pensamento. E aí você pensa, mas isso é cruel. Claro que é. Você acha que o universo acorda de manhã se perguntando se está sendo justo? Parasitas não são malignos. Eles só são competitivos, como traders de Wall Street, só que mais honestos. Eles não manipulam por maldade. Manipulam porque funciona. E se funciona, a natureza mantém. Sempre manteve, sempre manterá. Agora imagine uma entidade invisível que consegue fazer um animal correr em direção ao perigo sorrindo por dentro. Que consegue transformar cautela em coragem, medo em curiosidade, prudência em imprudência. Imagine se isso pudesse acontecer com humanos. Agora pare de imaginar, porque acontece. Parasitas capazes de alterar neurotransmissores, ajustar dopamina, atenuar medo, amplificar impulsos, influenciar atração e até mexer com o senso de recompensa. Você pensa que é vontade, mas às vezes é algoritmo biológico. O que você chama de amor à adrenalina talvez seja só um inquilino neural cutucando seu cérebro como quem diz: vai, faz, vai ser divertido. E você faz. E depois não entende por quê. Sabe aquela coragem aleatória que aparece do nada?
pode ser biologia. Sabe aquele medo irracional que surge sem aviso? Pode ser biologia. Sabe aquela atração inesperada por algo perigoso, estranho ou simplesmente ilógico? Oh, meu amigo, pode ser biologia. Você acha que está vivendo sua vida, quando na verdade pode ser um motorista de aplicativo rodando para passageiros microscópicos que nem deixam gorjeta. E o pior é que eles nem precisam tomar conta da sua mente inteira. Basta empurrar um pensamento, ajeitar um instinto, mexer em uma molécula e pronto. Você faz o resto. Você racionaliza. Você escreve uma história bonita para explicar o inexplicável e chama isso de identidade. Parasitas entendem algo que psicólogos levam décadas tentando explicar. O ser humano sempre arruma uma justificativa elegante para comportamentos que não entende. E sabe o mais fascinante? Nós rimos disso. Achamos gracinha quando vemos um inseto pulando na água para morrer. Achamos curioso quando um rato vira fã do cheiro de gato. Achamos interessante quando animais perdem o instinto básico de sobrevivência. Olha que doido, a gente diz. Sim, doido. Até o dia em que percebemos que um parasita pode influenciar o humor humano, que pode aumentar impulsividade, que pode reduzir medo, que pode alterar julgamento e que talvez, apenas talvez, comportamentos humanos coletivos, modas, surtos, impulsos sociais, até tendências culturais possam não ser totalmente nossas. Talvez parte da história da humanidade tenha sido escrita não só por reis, filósofos e guerreiros, mas também por micro-organismos invisíveis que queriam apenas completar seu ciclo de vida, enquanto nós achávamos que estávamos liderando. E se algumas heresias históricas não foram loucura? E se algumas guerras começaram com impulsos alterados? E se algumas paixões avassaladoras tiveram ajudinha biológica? E se alguns surtos de coragem que mudaram eras foram, na verdade, só uma reação química programada por algo que nem cérebro tem? De repente, a ideia de livre-arbítrio fica frágil. E isso incomoda. E por que incomoda? Porque humanos gostam de controle, ou pelo menos da ilusão dele. Preferem acreditar em destino a aceitar manipulação. Preferem acreditar em propósito a admitir que são veículos temporários para criaturas que sequer conhecem o conceito de existência consciente. Orgulho é o perfume da ignorância. Mas aqui vai o ponto final, o golpe mais cruel. Você pode até duvidar de tudo isso. Você pode tentar racionalizar, negar, achar exagero. E talvez seja, talvez. Mas pergunte-se algo com honestidade brutal. Você tomou essa decisão de duvidar? Ou ela surgiu dentro de você como uma defesa automática feita para te manter confortável? Porque o desconforto acorda, e coisas que controlam você preferem você dormindo, vivendo, repetindo, obedecendo, sem saber que obedece. Parasitas não precisam te dominar. Basta garantir que você nunca pense profundamente demais sobre quem está no comando. Talvez você esteja livre. Talvez sua mente seja seu templo inviolável. Ou talvez você seja apenas mais um entre bilhões de hospedeiros caminhando com convicção cega, acreditando que tem voz própria, enquanto um universo invisível sopra intenções dentro da sua cabeça, como vento movendo folhas. E agora, a pergunta que dói, porque ninguém pode responder por você. Quando você tomou a última grande decisão da sua vida, foi você mesmo que decidiu ou só pareceu?